A paz do Senhor, queridos professores, tudo bem com vocês? Meu nome é Sabrina Costa, sou professora da classe do Jardim de Infância na Assembleia de Deus de Blumenau de Santa Catarina e nós estamos aqui para mais uma pré-aula da Escola Bíblica com vocês. Graças a Deus por isso, nós estamos na lição de número 6 do nosso segundo trimestre deste ano. E o nosso trimestre fala, o meu amigo Jesus é poderoso. Nós trabalhamos com as lições da CPAD e na nossa aula de hoje o tema é Jesus para a tempestade. A gente vai ter como objetivo compreender que o poder de Jesus é tão grande que até as forças da natureza o obedecem. Graças a Deus por isso, graças a Deus que nós temos a nossa Bíblia, as nossas histórias, para mostrar para as crianças o quão poderoso o nosso Deus é. Amém? Então, na nossa aula de hoje, nós temos o objetivo de mostrar para eles que tudo que está ao nosso redor, toda a natureza, toda a criação, obedece ao Senhor, porque Ele é todo poderoso, tanto para criar, quanto para organizar e comandar todas as coisas. Então, Ele é todo poderoso, Ele é tão poderoso que até a natureza e tudo que nela há obedece a Ele. E nós também devemos obedecer ao nosso Senhor e Criador. Então vamos trabalhar com isso através da história que vocês já conhecem, que é a história que Jesus para a tempestade lá com os discípulos quando ele está no mar. Antes de entrar para a nossa história, então nós vamos trabalhar com a introdução, né? Recebendo os nossos alunos. Vocês estão vendo que eu tô com um chapéuzão de marinheiro. A ideia é ser um chapéu de marinheiro. Eu procurei chapéus de origami na internet para fazer, mas eu não encontrei outro jeito senão esse aqui. É aquele normalzinho, só que daí eu peguei uma folha inteira para caber na nossa cabeça, né, adulta, uma folha inteira de cartolina. E daí eu fiz para mim, e a gente vai recepcionar os nossos alunos assim. Eu fiz também um remo, ó, grandão, pra gente recepcionar os nossos alunos, pra gente brincar que a gente vai ter uma aventura no mar. E daí você vai receber ele já com o chapeuzinho de marinheiro, se você quiser colocar aqueles lenços também é legal, né? Então você fala, olha marujos, vocês são os meus marujos hoje. E daí você pode até levar um chapeuzinho para cada um deles. E daí falar que a gente vai remar, vamos ir no mar. E daí você rema, né? Faz de conta que tá remando. E entra nessa brincadeira de que vocês vão pro mar. Primeiro a gente tem que ver se tá bom o vento, se não tá aparecendo que vai chover, se tem sol, se tá bom, se dá pra gente ver o horizonte. Então vocês contam tudo isso, né? E daí nesse meio tempo eu não trouxe aqui os meus visuais que eu tenho, né? Que eu tenho lá das minhas lições de criação. Mas nessa brincadeira você tá falando, quem foi que criou o mar? Foi Deus, nosso Deus criou esse mar lindo. Se você tiver como levar, leve umas imagens de coisas que Deus criou, das coisas que Deus fez na natureza, né? Mares, oceanos, rios, florestas, coisas lindas que Deus criou. E daí você mostra para os alunos, olha só que lindo, Deus criou todas as coisas perfeitas e Ele é o Criador de todas as coisas. Sabe por que Ele criou tudo? Para o seu louvor, e todas essas coisas louvam ao Senhor. Então você vai falando sobre a criação, vai brincando, vai falando sobre o mar, e que depois dessa brincadeira, depois dessa introdução que você deu a sua aula, você fala para eles, olha, hoje todo mundo vai ser marinheiro e a nossa história vai ser sobre uma aventura no mar. E a gente vai ouvir a história só depois. Mas vocês se lembrem que Deus criou todas essas coisas da natureza e que Ele é o grande Criador e o dono de todas as coisas. E aí você faz essa pequena introdução para eles já ficarem atentos às coisas que você vai falar depois. Para o nosso versículo, para a hora do versículo, eu trouxe como a lição disse em barquinhos de papel. Trouxe eles coloridos. Esse aqui é verde, mas não sei como é que vocês vão ver ele, né? Então, cada um pouquinho do versículo. Vocês podem falar, olha, o nosso versículo é assim. A sua força é maior do que a fúria do oceano e mais poderosa do que as ondas do mar.
Salmo 93:4. Então você pode falar assim: a sua força é maior que a fúria do oceano e mais poderosa do que as ondas do mar. Então faz uns gestos para eles, se vocês não quiserem fazer esses que eu fiz, faz uns gestos para que eles lembrem do versículo, né? Ou faz assim, as ondas do mar, né? Então faz assim: a sua força, a força de quem? De Deus. A sua força é maior que a fúria do oceano e mais poderosa do que as ondas do mar. Daí você faz assim, né? E você pode cantar aquela musiquinha do Meu Barquinho é Pequeno, né? Meu barco é pequeno, tão grande é o mar. Eles gostam muito, então tem tudo a ver com a nossa lição, porque quem está nos sustentando é o Senhor, e o Senhor é todo poderoso para isso. Daí você faz nos barquinhos, eles podem levantar conforme você vai falando, eles podem repetir fazendo gestos, e depois você pode fazer como a lição trouxe, que é pra gente fazer dá para eles brincarem na água. Mas tome cuidado, professor, na hora que você vai fazer isso, né? Você conhece seus alunos melhor do que ninguém, né? Você já sabe como eles são. Eu, na minha sala, por exemplo, agora, mudou bastante os meus alunos, tem bastante alunos mais, assim, agitados, então eu não vou fazer. Mas é legal fazer uma competição de barco, quem sabe, coloca lá os barquinhos numa piscininha, numa bacia bem grandona, faz com que eles soprem para ver quem é que chega mais rápido. E daí é legal isso porque eles vão ver que o movimento que o barco tem que fazer para andar é o soprar, é o vento. Então eles têm que ter vento para eles poderem andar por cima das águas. Se não tem vento, eles não andam. Então quem é que manda o vento? É Deus. Quem é que fez as águas? É Deus. Então Deus manda o vento quando Ele quer e não manda quando Ele quer também, porque Ele é poderoso para comandar toda a natureza. Então sempre que você tiver uma abertura na sua aula para falar isso, lembre sempre disso com eles, que Deus é poderoso até para comandar a natureza, coisa que a gente não pode, nós seres humanos não conseguimos, mas Deus consegue, Deus pode, Jesus pode, porque Ele é Deus. Então, você pode fazer essa brincadeira se você sente segurança em fazer. Seus alunos não vão começar a brigar e essas coisas todas, porque o interessante é fazer para que eles aprendam. Então, se você acha que não vai dar certo, realmente não faça. Eu, particularmente na minha sala de hoje, não consigo fazer isso. Tenho alunos pequenos, menores um pouquinho, então eu não vou conseguir fazer, mas é muito interessante fazer. E a explicação também fica por conta daquela parte que a gente falou da criação, então, que Deus é mais poderoso para cuidar de tudo isso. Então você já está falando tudo isso, você vai explicar o versículo, continuar falando sobre isso no seu versículo. Então, para a história, vamos para a nossa história. Para a história eu trouxe 2 tipos de visuais para vocês fazerem a história. E o interessante dessa história é que dá para você fazer com barulho, né? Com efeitos sonoros. Então a primeira parte que eu vou explicar para vocês é esse aqui. Esse aqui que eu fiz com o EVA, que ele foi bem simples de fazer. Eu peguei a ideia num site, com um site da Tia Lê, é um site que eu gosto muito. Então, olha só, eu fiz com palitos de churrasco, EVA cortado simplesinho, um barquinho, a vela. E eu fiz também com EVA o mar. E os discípulos e Jesus, eu fiz assim, com grampo de roupa. Esse grampo eu pintei, esse aqui foi pintado com canetinha e só fiz a cabecinha dele de EVA e colei na parte de trás. Não tem como eu fazer assim com ele ainda. Então aqui estão os discípulos e Jesus no mar, no barco. Então eles vão ficar assim. Eu achei bem legal esse visual. Achei que dá para usar bastante vezes, é bem simples de fazer, bem legal mesmo. Gostei muito. Daí eu peguei aqui
um isopor, né? Que dá pra gente contar a história. E daí dá pra você ter mobilidade, né? Você, professor, ter mobilidade. Porque se eu for ficar segurando e contando, não dá muito certo, né? Então, essa história aqui começa com o mar tranquilo. Eles estavam lá e Jesus foi dormir. Daí você coloca assim, ó, Jesus foi dormir. Ele estava dormindo. Enquanto Jesus dormia, eles estavam lá nadando, né? As águas estavam se formando, estavam caminhando, né? O barco estava caminhando, ó. O barco não caminha, né, gente? O barco navega. Então, o barco estava navegando nas águas, mas de repente, o que aconteceu? O mar se enfureceu. De repente, começou a vir a chuva. Daí eu fiz uma nuvenzinha, uma nuvem assim, para dizer que ele estava chovendo, que ali estava chovendo, né? Você pode colocar algumas fitas aqui para dizer que é a água caindo, e daí eu fiz a parte do mar mais bravo, né? E começou a ficar muito bravo o mar. Então eu fiz um mar bem bravo assim. E os discípulos começaram a ficar com medo. Então daí você vai contar toda a parte da história que você vai estudar, né? Que você vai ler na sua Bíblia, que você vai ler na sua revista. Faz toda essa parte. E daí quando Jesus levantar, que os discípulos ficaram apavorados, ele levantar e falar: acalma-te vento, aquieta-te mar, você vai tirar a nuvenzinha de chuva e vai colocar ali um sol aqui e vai voltar as águas ficarem tranquilas, porque Jesus também é aquele poderoso, é poderoso para acalmar a tempestade. Jesus é poderoso para nos livrar de qualquer mal, inclusive da natureza, se tiver algum problema que a gente esteja correndo algum risco, porque Jesus é todo poderoso, que até a natureza obedece ele. Olha que maravilha, né? Você vai ensinar os alunos que Jesus é todo poderoso. E foi isso que os discípulos falaram: quem é esse que até o mar e o vento obedecem ele? Então, a gente tem que falar sobre isso com os nossos alunos, amém? Então, esse é o primeiro jeito que você tem de contar a história. Eu achei muito gostoso, muito bonitinho, né? Dá pra você usar bastante vezes. E a outra maneira, vou deixar esse aqui de ladinho. A outra maneira é você contar com os seus bonecos, né? Ou com a ajuda do TNT. TNT para fazer as águas. Trouxe um TNT um pouquinho mais claro e um mais escuro. Mas aqui a gente vai colocar um mais escuro. Ó, faz as águas do mar e fiz um barco de papel de cartolina. Esse barco aqui, bem tranquilo de fazer, que você encontra a dobradura na internet, se você não sabe fazer, mas a dobradura do barquinho é bem tranquila. Então você faz um barquinho. E eu trouxe os meus bonecos feitos com rolo de papel higiênico. Então eu faço com feltro, faço com tecidinho. Então vou colocar eles no barco. E daí eu vou fazer toda aquela encenação que Jesus estava no barco, Jesus ficou cansado, foi dormir. E eu vou colocar as crianças todas ao redor de mim, né? Quando eu faço encenação assim, eu geralmente sento elas no chão em uma roda e a história fica no centro, para elas poderem todas verem. Daí você faz o mar, de repente o mar começou a ficar muito bravo, muito agitado, daí você faz o mar agitado. Nessa história dá para você fazer bastante sonoridade. Dá para você levar um ventilador e dizer que o vento começou a ficar muito forte, daí o ventilador vai fazer aquele vento ficar muito forte, soprar bem forte em cima do barco. E você pode levar aquelas placas de raio-x. Eu trouxe aqui um exame meu, só que eu jurava que tinha placa de raio-x aqui, gente, não tem. Eu só fui ver que não tinha no carro, quando eu parei aqui na frente da igreja para fazer. Mas, enfim, dá para fazer assim, que é os raios e os trovões, né? Dá para você usar uma placa de raio-x para fazer a sonoridade dos raios e trovões. Crianças, começou a chover muito forte. E começou a ter raios e trovões.
Ou então você pode até gravar na internet uma chuva bem forte e colocar no som para as crianças ouvirem aquela chuva e você colocar o vento e aquela chuva bem forte para elas ouvirem o som. Ou, mais legal ainda, você pode pegar aqueles tubos, sabe aqueles tubos de batata de salgadinho? Aqueles tubos você colocar, se você tiver em casa, né? Você coloca bastante arroz dentro dele e fecha. E alguém fica assim, ó. Isso assim, ó, faz um som de chuva, muito legal. Esse tipo de sonoridade se fazia no rádio antigo, né? Daí você pode pedir para uma professora auxiliar ou seu auxiliar de sala ou um adolescente fazer os sons para você enquanto você está trabalhando com as crianças. Isso é muito legal, porque as crianças entram na história, né? Daí você faz toda a parte do Mar Bravo e quando Jesus levantar e falar, aquieta-te vento, você desliga o ventilador, acalma-te mar, daí a chuva passa, o som do trovão passa e tudo fica calmo. E daí fica muito legal também que as crianças vivem aquilo bem legal, né? Essas duas ideias de contar a história ficam muito gostosas na hora da gente contar, porque as crianças acabam vivendo bastante essa questão de que estava muito ruim, né? Realmente o mar estava muito bravo. Se você puder levar também uma foto ou um vídeo de um mar muito bravo quando tem uma tempestade para as crianças olharem, porque também fica bem assim, a gente traz os visuais e tudo, mas fica vago, né? Você não pensa assim como é na realidade. E um mar muito bravo é muito assustador, né? A gente tem muito medo. Então, para dizer para as crianças que realmente os discípulos estavam com muito medo, os discípulos tinham razão de ter medo, você pode levar também um videozinho num tablet, se você tiver, um notebook ou até no seu celular, para mostrar como era uma tempestade, né? Como é uma tempestade dentro do oceano. E daí você faz toda a parte da história e mostra que Jesus é poderoso para acalmar qualquer coisa, inclusive as tempestades. E no final, lá no final, você vai fazer as atividades com seus alunos, né? No final, coloquei para vocês uma dinâmica, né? Que na verdade é uma brincadeira. A gente pode brincar com eles de meu mestre mandou, organiza a sala, fala para eles, vamos brincar de meu mestre mandou, cada um pode ser um mestre um pouquinho. No final, acalma os seus alunos, volte com eles e fale, ó, a gente brincou de meu mestre mandou. O que o mestre fazia? O mestre mandava e as pessoas tinham que obedecer. Quem obedecia melhor era o mestre, não é verdade? Então, o mestre que mandava. E daí você fala assim, quem é o nosso mestre? O nosso mestre é Jesus. O nosso mestre, o mestre da nossa vida é Jesus. E Jesus é tão poderoso, Jesus é tão poderoso que ele pode acalmar o mar e o vento. Jesus é tão poderoso que ele é o mestre da nossa vida e é o mestre de todas as coisas que ele criou. Por isso que nós servimos a ele, seguimos a ele, porque ele é poderoso para nos perdoar dos nossos pecados e nos ligar de novo com Deus. Amém? Que você possa, assim, viver essa lição, assim, que você possa crer e acreditar, professor, que Jesus tem todo esse poder. Às vezes nós não paramos para pensar, ou então às vezes nós não praticamos a nossa fé, né? A gente precisa praticar a nossa fé, praticar essa verdade que a gente conhece e que a gente tem certeza, porque quando a gente fala para as crianças, a gente tem certeza que isso aconteceu. E por que não pode acontecer de novo? Por que muitas vezes não acontece na nossa vida? Falta a nossa prática de fé. Então a gente precisa realmente mostrar para as crianças o quanto Jesus é poderoso. Que a gente possa passar essa verdade para eles, que Deus é muito poderoso, Ele é nosso mestre, Ele é o mestre de todas as coisas, então Ele pode mandar e a natureza obedecer. Se a natureza obedece, quem dera nós, né? Quanto mais nós devemos obedecer muito mais, porque nós sabemos quem é o verdadeiro mestre, quem é o nosso mestre. Que você possa se preparar essa semana, que
que seja uma semana abençoada, que você seja abençoado por Deus e que Deus venha te trazer grandes lições, grandes revelações através da sua palavra. Amém? Fiquem com Deus e até a outra semana. Na próxima semana a Mac está aqui com a gente. Beijo, tchau!